Fala aí galera, eu sou o T e finalmente saiu o tão esperado, nem tanto talvez, suporte pra Sword Soul. Pois é meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouco com vocês sobre uma carta Promo Jump que a Konami tinha soltado apenas a arte dela alguns dias atrás. A gente já sabia que a carta que seria lançada seria essa carta aqui, só tinha até então a arte, né, que é a própria Fleur de Lis, junto com os amiguinhos Sword Soul dela ali, que é exatamente esses bonecos, né, o The Golden Sword Souls, junto com a própria Fleur de Lis, lá depois que ela aparece no Springa, né, dentro da lore. Enfim, então a Konami tinha anunciado essa carta aqui, apenas a arte dela. Hoje eles soltaram os efeitos. E aí a gente tem algumas questões pra comentar em volta disso, porque sinceramente esse suporte foi pra um lugar que eu não imaginava. Você lembra do Sword Souls, não é? Os decks aqui, ó, o deck de monstros Wyrms, que foi meta assim que chegou no TCG, foi meta também no OCG, tem uma custom card, porque eu acho esse Grandmaster uma custom card, porque ele é um nível 8, um Synchro, que é interação, mas também é enable de jogada para outro deck de Sword Soul. Era um deck que fazia o Barone muito fácil, então sim, o Sword Soul foi um deck que teve um nível de relevância grande no jogo. Só que, eventualmente, ele tomou Power Creep, não foi nem lista que ele tomou, foi somente Power Creep, mas ainda é um deck dentro da lore do Albais. A Konami lançou suportes recentemente pro deck de Albais, com o Albais branco, né, e também esse novo Synchro 8 aqui. E esse deck, esse suporte, na verdade, eles fizeram uma coisa interessante, que foi, aparentemente, esse bicho que é completamente absurdo, o papel dele, e na verdade o papel das últimas cartas que a Konami veio lançando pra lore do Albais, é de tentar, de maneira mais efusiva, unificar as lores, porque até então quem nós tínhamos era o Fallen of Albais, que tem um monte de carta que interage com ele, né, se você digitar Albais aqui, ó, a gente vai ver um monte de carta que lista o Albais e que permeia diferentes arquétipos, né? Diferentes arquétipos. Então, além de ter toda a gama de spells que listam o Albais aqui, ó, tudo isso são cartas que listam o Albais e é assim que você interage, né, com a lore do Branded. Nós temos as fusões que citam o Albais, que você joga do deck pro cemitério e na end eles fazem alguma coisa. O Spring, ele pode buscar um Albais do deck pra mão ou invocar do deck na end phase, mas ele também pode fazer isso com carta Springa, então ele compartilha e assim você unifica teoricamente os arquétipos. Tem o mesmo que vale para o Ash Dragon, que vale para Dogmática, né? Nós temos o último que foi lançado aqui, que também vale para Dogmática Cards. Nós temos o Glory Dragon, né, que serve para Tri-Brigade, que pega Tri-Brigade na end, ou o próprio Albais. Então, dava para você juntar algumas questões em diferentes tribos da lore em volta do Albais? Até dava, mas era meio custoso. Os recentes suportes da Konami para a lore do Albais parece fazer com que agora você pode pegar praticamente, quer dizer, eu posso estar exagerando, mas vários decks que antes não usufruíam das cartas do Albais agora vão poder, porque existe uma nova forma de você interagir com ele. E isso não me deixa, não me tira da cabeça que um dos motivos, talvez, é que a Konami viu que a nova lore que eles lançaram tem um monstro que você usa em todos os decks da lore, que é o Medius. Eu achei isso interessante, porque quando eles viram que na lore do Medius, os decks que eles estão lançando, todos eles, têm interação com o Medius, porque os decks que tem até agora são o Archmage você tem que usar o Medius, porque o Medius invoca Power Patron monstros do deck. E aí, todo o arquétipo da lore parece que vai ter um Power Patron, seja o Archmage, o Dunzi ou Elven Notes, que são os decks que nós já sabemos. Então, todos esses decks usam o protagonista, que é o Medius, porque ele invoca Power Patron e tem Power Patron em todos os decks da lore. Então o Medius é peça fundamental em todos os decks da lore. Isso é interessante. Acho que a Konami viu isso, que perceberam que, beleza, a gente lançou um deck aqui novo que tem o protagonista da lore permeando todos os arquétipos. E se a gente unificasse agora a última lore, que é o Branded, através de novas cartas, fazendo com que ela possa ser usada em diferentes decks? Eu acho que é daí que veio o pensamento dela, tá? Mas dito isso, quando eles lançaram a carta de Sword Soul, sinceramente eu pensei que eles iriam fazer o Sword Soul voltar a ser um deck. Mas não é exatamente isso que aconteceu. Vamos acompanhar porque o assunto é esse e partiu, então vamos lá.
Muito bem, então essa é a nova carta, ó, The Three Brave Sword Souls. Se você não lembra, eu já comentei sobre essas novas cartas aqui, né, o Falling of the White Dragon, uma puta custom card, chame de X, Rise of X, ou chame de Circular, que joga a carta do extra deck, ao invés de jogar do deck. Esse bicho é completamente absurdo, ele é muito bom. E aí tem o novo Synchro, que interage com as Eclésias, que também são de diferente trio, né, porque a Eclésia começa na Dogmática, passa pelo Sword Soul, ela vira Springer? Acho que tem Springer? Não. Enfim, foda-se também. Então, essas são as cartas, mas eu tenho esse vídeo aqui em cima, ó, que eu comento sobre ela. E lá eu até mostro pra vocês uma jogada desse cara no Sword Soul. Eu não falei dessas cartas focada no Branded ainda, eu só falei delas focadas no Sword Soul. E aí eles lançaram uma nova carta, que é uma carta que vai pra um caminho que eu não imaginava que esse deck iria. Se liga, esse bicho aqui é um Synchro 8 Spellcaster, porque ela é a Fleur de Lis, e também os bichinhos daqui que também são Spellcaster. Mas olha pra onde que esse suporte foi. Ela tem um ataque igual à defesa, que na verdade é uma tônica que a gente tem em alguns monstros dentro da lore do Albai. Se você for dar uma olhada na Lulu a Lilith, que é esse Synchro aqui, ó, que você pode jogar do teu extra deck pro cemitério pra poder interagir com os Despias, né, com o Branded, pegando cartas na End. Ela diz que durante a End Phase, esse card foi pro cemitério porque ele foi mandado nesse turno, você pode Special Summon um Light Spellcaster monstro da tua mão ou deck cujo ataque seja igual à própria defesa. Então, aqui começou o esboço de pra onde eles iriam tentar permear melhor a lore, porque se você tem o Albais como sendo um dragão de nível 4, a companheira dele é a Eclésia, que é um mago de nível 4, e aí ela é Tanner, e ela tá em diferentes momentos, né? As artes das Eclésias estão em diferente momento, por mais que a Cartésia não seja uma Eclésia, mas é o mesmo personagem, né? E ela tem o ataque igual à defesa. Então, essa carta pode invocar a Quen, pode invocar a Cartésia do deck, pode pegar um Effective Veil se quiser também, porque é um mago com ataque igual à defesa. Então a gente teve um esboço aqui. A questão é que eu não imaginava que isso iria acontecer numa carta Sword Soul, tá? Mas vamos lá. Se bem que é o mesmo boneco, né? Ó, é o mesmo ator. Aqui, a Despian Lulu, a Lilith, é em um momento posterior a isso aqui, né? Que aqui ela ainda era ela mesma, sei lá. Bom, o efeito é o seguinte, ela é feita com nível 4 Tanner, mas ou mais não Tanners. Genérico, apesar de que o Tanner tem que ser nível 4, isso é importante. Se esse card é Synchro invocado, você pode adicionar um nível 4 ou 8 Spellcaster monstro, não é nem de Spellcaster Luz, tá? Spellcaster qualquer, cujo o ataque seja igual à defesa do deck ou cemitério pra tua mão. Esse é o efeito dessa carta. Então é um bicho que tem Sword Soul no nome, que entra e interage com Spellcasters. Nós temos Spellcaster? Temos. Assim como nós temos essas cartas, né, que eu falei, as fusões que na End Phase pegam cartas, a Eclésia, por exemplo, ela é uma menina que o efeito dela é se tributar para poder invocar alguém do deck, e aí você pode invocar o próprio Fallen of Albais ou um Sword Soul monstro. Então a Eclésia é carta vital no deck de Sword Soul, porque ela vira Sword Souls. Basicamente é um Lone Fire para Sword Soul, e isso é interessante. Só que nós não tínhamos nenhum tipo de amarração ou interação com ela jogando de Sword Soul, de forma que a gente pudesse buscar a Eclésia. E ela é interessante porque ela é a única Sword Soul card que vem da mão por Special Summon. A gente tem camadas limitadas de jogada com o deck de Sword Soul, tá? Por isso que o Sword Soul puro meio que não é uma opção, você tem que ficar usando os Tenyi porque eles são os Special Summons. Isso lá no OCG era meio ruim, porque os Tenyis eram Special Summon que dava draw de graça pro Maxi, tanto que o deck tinha que ficar usando a Fusion Dash, né, pra fazer menos Summons e jogar mais de controlezão. Foi assim que o Sword Soul foi meta por lá. Mas a Eclésia, ela te dá camada de jogada, porque se o oponente controla mais monstros que você, ela vem por Special da mão. Isso é bom pra caramba, bom pra caramba. T0 não dá pra fazer isso, mas no segundo dá pra fazer, te dá camadas a mais, porque você passa pelo Taiá e pela Moí também. Mas a gente não consegue buscar ela, porque ela não tem Sword Soul no nome. A gente não tem como interagir com ela. Agora, teoricamente, você tem, porque essa menina ela pode entrar e pegar um Spellcaster, né? Tá, beleza, que se eu cheguei nela jogando de Sword Soul, nessa menina, fazendo um 5-8, eu já gastei meu normal, porque eu fiz Taiá ou fiz Moí. E aí, a Eclésia só vem por Special da mão se eu tô jogando segundo. Se o cara tiver mais monstro que eu, indo primeiro, isso é um pouco redundante. Mas, pelo menos é uma carta nova, que tem Sword Soul no nome, que interage com uma carta que até então a gente não interagia. Então, se você quer olhar o copo meio cheio, jogador de Sword Soul, olhe por esse lado. O segundo efeito dela é, você pode escolher um face-up card no campo, negue seus efeitos, e se tem uma Eclésia monstro ou um Fallen Albage no teu cemitério, você pode destruir a carta
carta. Então é dessa forma que ela lista o Fallen Albais. E esse efeito não é quick, então não é interativo no turno do oponente, mas na tua tentativa de quebra-mesa ela pode ser uma opção bem viável. Então esse é o efeito dessa carta. Sinceramente, eu não esperava que era isso que uma carta de Sword Soul ia fazer, interagir com o Spellcaster e não com os Wyrms, que são os Sword Souls de fato, sabe? Então, confesso que eu fico um pouco decepcionado com isso. Mas uma coisa que você já deve ter visto a esse momento é que essa carta habilita um monte de pontes diferentes. Já tem gente dizendo que essa carta aqui é na verdade um suporte para Centurion. Porque, se você não tá ligado, o Centurion é Spellcaster de nível 4, que tem o ataque igual à própria defesa. Então sim, dá pra essa nova carta aqui buscar um Centurion primeira. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer a jogada com a porra do Custom Card do Albais. O Albais vai entrar, fazer a jogadinha que passa pela Eclésia, que invoca o Taiá, que bane o bicho de cemitério, faz um Synchro 8, que é essa menina, e ela serve pra buscar a primeira, Centurion, por exemplo. Normal Summon primeiro você faz jogada. Só que se você passou pelo Albais, você fica locado em fazer só monstro de nível 8, né? No caso, cadê, ó? Exceto nível 8 Fusion e Synchro. Então você não pode fazer os Synchro 12 de Centurion. Serve, funciona, vai. Não sei se é tão interessante assim. O que é interessante é que você pode ver que ela permeia cartas Branded, coisa que a gente não usava antes no Sword Soul. Branded Cards não eram usados no Sword Soul. Agora você pode usar Branded Card no Sword Soul, porque você quer pegar um Albais. Porque essa carta absurda aqui, ela passa pela Eclésia, e a Eclésia chega no Sword Souls, então, e ela não loca fusão, ela loca Synchro e fusão, então é perfeito, porque ela te loca em Synchro 8 e o Sword Soul faz Synchro 8. Não vai fazer o Synchro 10? Beleza, mas você faz o Grandmaster. Então, você tem uma cola que faz sentido, fazendo com que Branded Cards agora possam interagir com o Sword Soul. Mas onde isso chega? Bom, aí é que entra a parada, mano, que eu queria mostrar pra vocês agora, porque a gente vai conversar sobre uma outra coisa. Eu poderia vir aqui pro DB e mostrar pra vocês a cacetada de cartas que ela pode chegar. Então eu fui tentar colocar aqui, ó, na parte de cima é só um esboço de decklist, que sinceramente isso aqui vai ser pouquíssimo relevante caso o foco sejam nos magos, que é o que a Konami parece que quer fazer, e o foco vai passar a ser esses bichos de baixo aqui, ó, onde eu fui listar magos de nível 4 que tem um ataque igual à própria defesa. Quem é mais relevante de nível 4 e nível 8, né? Quem é mais relevante de nível 4 é a Cartésia, que esse Synchro novo pode buscar, interessante. Você tem também a Quen, que ela pode buscar, interessante. A Eclésia, interessante, porque você vai ter esse Synchro aqui no campo, né? Você vai ter esse Synchro e aí você consegue fazer a tua play. Basicamente, eu vou até mostrar aqui pra vocês, trocando a tela, só pra vocês se ligarem, porque aqui eu vou tentar mostrar o combinho base, né? Na verdade, o combo base é esse aqui. Esse combo base vai chegar no seguinte, ó. Você começa com Fallen Albais, que joga o Mirrorjade, né? E aí, por quê? Porque o Mirrorjade é o Wyrm, só por isso, tá? Então o efeito do Albais, ele invoca a Eclésia do deck e os dois no campo viram a Eclésia. Até aqui é o combo igual eu mostrei da última vez. Efeito dela, bane pra poder invocar a Eclésia do deck. Efeito, agora sim, ela tributa pra invocar o Taiá do deck. Efeito Taiá tem que ter o Wyrm no cemitério, a gente passou por Dragão e Spellcaster, mas é por isso que o Albais jogou o Mirrorjade antes, porque ele é o Wyrm, então é custo do Taiá. Cria um token e você faz um Synchro. Agora você vai juntar e fazer o Synchro dessa The Three Brave Sword Souls. E aí ela entra e pode buscar um nível 4 ou 8 mago cujo ataque é igual à defesa. E aí a gente tem uma gama de opções. É claro, o Taiá vai tentar jogar a carta ali, mas a gente pode buscar essa Eclésia, a gente pode buscar a Cartésia, a gente pode buscar o Caba da Marca, o Odion, da normal summon do Odion, faz full combo de Odion com as traps, pode fazer também. Você pode fazer a Quen, e aí a Quen joga Branded Card, e é Vapo. Você pode buscar também uma Centurion primeira, e aí eu vi até esse Silent Magician que você pode invocar ele banindo um mago do campo, e uma vez por turno ele nega a ativação de uma spell. Você pode buscar tudo isso aqui, tá? Tudo isso são opções que você pode buscar. E você pode olhar ainda mais cartas, porque nós temos aqui embaixo cartas que são de relevância menor, digamos assim, umas cartas nada a ver, carta de Mago Negro, mano, sei lá, Gravekeeper, tem Pêndulo, Harmonize Magician, mas não é full combo, né, sozinho, então, beleza, tem essa Dracoslayer, que é um mago também, que o ataque é igual à defesa, dá pra buscar se você quiser, e tudo isso são cartas que dá pra buscar. Wisdom Eye Magician, tá, o Hat-Tricker, se tiver 2 ou mais monstros no campo, Hat-Trick é a Special Summon da mão. Wind Witch, Glass Bell, dá pra buscar também.
também, se você quiser. E de nível 8 tem a Fleur de Lis, que dá pra você buscar, mas você pega a Ecclesia pode pegar a Fleur de Lis, ou Maximus, dá pra fazer. Dá pra passar também por esse novo Dogmaticon que vai vir no futuro. Dá pra passar também pela Fleur de Lis, que se invoca da mão e seta Punishment do deck. Dá pra você fazer isso também. Então você vai ter um Sword Soul, Branded, Dogmática. Dá pra fazer também, tá? Então as possibilidades são muitas. Mas aí é que entra uma carta que, sinceramente, até o momento, nós, jogadores de TCG, não somos impactados por ela ainda. E essa carta muda tudo sobre a Sword Souls, que é ninguém mais, ninguém menos do que a engine de Magistus. E isso aqui é doideira, tá? Porque a engine de Magistus, se você joga Master Duel, você já é impactado por ela. A antiga Spoon, agora Spenta. Essa carta aqui, ela é uma carta que veio como promo, se eu não me engano, de Jump também. Eu não sei se é promo de Jump, mas é uma carta que foi derivada do mangá que... Lembra que teve um mangá do Sky Strike e por causa disso teve um monte de suporte para Sky Strike? Bom, a Spenta, ela veio derivada do mangá da Lore dos Magos. E aí, essa carta veio como sendo uma carta meio que derivada daquilo. Pro TCG, ela não teve spot pra chegar ainda. Vai chegar daqui a pouco em um Battle of Legends, com certeza. Não sei quando, ainda não tem data. Mas ela ainda vai chegar, não existe pra gente TCG. No OCG ela existe, é óbvio. E no Master Duel ela já existe também. E ela é uma engine genéricaça, mano. É um dos problemas, talvez, do Master Duel, se você quiser chamar assim. Tanto que eu vou aproveitar e te chamar pra te mostrar o porquê. O porquê, mais ou menos, que essa carta aqui, ela... é uma carta interessante, tá? Porque na mão, ela tem alguns efeitos, tá? O primeiro efeito dela é o efeito importante, que você descarta ela pra poder buscar um monstro Magistus. Beleza, e aí a gente vai pegar o Zoroa, que é esse amiguinho aqui. Esse amiguinho, ele vem normal summon na mão, e aí ele tem um efeito que se ele é normal special, eu posso equipar um Magistus do meu extra deck nele mesmo, tá? Então, eu vou equipar qualquer coisa. Equipei um Exceed. O Magistus é um deck desses, ó, que os monstros do extra deck, eles vêm pra cá como equipamento, isso dá efeito pros teus monstrinhos Magistus de main deck, mas eles também têm efeitos próprios. Por exemplo, essa Magistus aqui, ela diz o seguinte, ó, que enquanto essa carta tá é uma equipe card, você pode fazer o monstro que tá equipado nela bater 2 vezes durante cada Battle Phase. Mas tem outros monstros, tem um monstro que diz que você pode matar Spell Trap e tal. Aqui eu acho que eu peguei só um Exceed Rank 4 genericão, beleza? Então, por que eu fiz isso? Porque ele tem um efeito que, se ele tá equipado, ele pode invocar um Maestro da mão ou cemitério. Na verdade, o nível 4 Spellcaster, tá? Da mão ou cemitério. Eu vou lá e invoco a Spoon. Beleza, isso aqui, no Master Duel, ele já te dá acesso a fazer Dual Drive pra chegar no Ryzo. Você pode fazer King of the Feral Winds pra poder pegar o Mitsurugi. Então, essa engine, ela é muito versátil, porque isso aqui te dá um Rank 4 qualquer, que é ponte pra um monte de jogada catastrófica, ou um Synchro 8, tá? Se você faz aqui o Link 1 da Artemis, por exemplo, a Artemis pode buscar uma carta antes, porque você pode buscar outra Spenta, e aí ela fica com uma carta pra trás, e você junta os dois, um Tane e um não Tane, pra fazer um Synchro 8 do Savage, que no Master Duel ainda existe no OCG também. Aí o Savage entra e equipa a Spenta do cemitério. Você tem um Omnigate antes de começar a jogar de fato. Então, essa engine, ela é bem forte, cara. Sem falar que, ignorando o que você vai fazer aqui, você vai poder fazer em algum momento o segundo efeito da Spoon, da Spenta, né? Que ela tem um efeito que no cemitério você bane ela pra poder equipar um Magistus do teu extra deck ou do teu cemitério em um monstro no campo. E aí você pode equipar a Artemis em qualquer bicho. A Artemis equipada, ela dá efeito e pega um Magistus Card. Aí você pode buscar o Aleister, né? O Crowley. O Crowley, se ele é adicionado pra mão, ele entra igual popular, e no campo ele faz fusão. E aí, se tiver algum bicho sobrando, você vai poder fundir ele pra fazer essa fusão do Zoroa, que eu já mostrei pra vocês como funciona essa fusão e a engine de Magistus lá no deck de Dracotail, ou você pode fazer um novo bicho, o Invoked, que ele entra e bane uma carta do teu cemitério e um monstro do oponente. Essa carta não existe pro TCG, mas isso são coisas que essa engine de Magistus pode fazer. E onde é que a gente une com a jogada anterior de Sword Soul? A música acabou, né? Essa desgraça. Deixa eu botar de novo a música aqui. É aí que entra, e já tem uns bons minutos, né, que a música acabou. Perdão, é porque eu só botei uma música dessa vez e aí eu não policiei. Tinha que botar 2 aqui. Enfim, e aí que entra a variação, ó. Porque aqui, essa menina, ela pode pegar um mago que o ataque é igual à defesa. Então, ao invés de pegar todos esses alvos aqui,
eu vou pegar a própria Spoon. E a Spoon é desgraçada, porque também essa jogada não comeu o meu normal. Dei a Spoon, peguei o Zoroa, normal Zoroa, equipei o Exceed, efeito do Zoroa, revive a Spoon, e aí eu junto os dois pra poder fazer esse sincrão aqui de Mastos. Esse sincro de Mastos, ele é um pouco arrombado, tá? Porque o efeito dele é que se ele é sincro invocado, eu posso equipar um Mastos do extra deck, mas ele tem um efeito contínuo, que o oponente não pode ativar efeitos de monstros com o mesmo tipo da carta que tá equipada em um Mastos monstro, na Spell Trap Zone. Então ele entra e dá efeito, e eu posso equipar Artemis do extra deck nele. Significa que nesse momento ele tem um efeito contínuo que o oponente não vai poder ativar efeitos de monstros Lynx. Se eu equipei nele um Exceed, o oponente não vai poder ativar efeitos de monstros Exceeds. Esse efeito é opressivo, cara. Então esse bicho é chato. Mas por que eu fiz ele aqui? Pra poder equipar Artemis. A Artemis dá efeito, ela pode buscar um monstro mágico, né? Porque ela tá como equipamento. Aí eu peguei o Aleister. O Aleister dá efeito e se invoca. E eu vou fundir o Aleister aqui, ó. Pra fazer uma jogada grande, o Wombo Combo, eu posso juntar os dois ali pra poder fazer esse Mastos Ômega, que é um bicho novo que vai chegar daqui a pouco. Aqui ele não tem efeito no campo, porque agora eu vou usar o segundo efeito do Sincro no Cemitério, que é de destruir um Mastos que eu controle aqui, né? Ó, se esse cara tá no cemitério, você pode escolher o Mastos que você controla. Destrua e se fizer, faz soma dessa carta. Aí eu vou e invoco esse Sincro do meu cemitério. Por que eu fiz isso? Porque essa fusão, quando ele morre, ele invoca um nível 4 Spellcaster do deck e pode se equipar nele, né? Então eu posso trazer um Mago de nível 4 aleatório, e o melhor que dá pra trazer é o Moon Magician, porque ele diz que se ele é Normal ou Special, eu posso escolher um nível 4 Light Monstro no meu cemitério e faz summon dele, mas negue seus efeitos. Então eu posso trazer a Eclésia do meu cemitério, que é um Thunder de nível 4. Então eu tenho um Sincro 8 pra fazer aqui extra, tá? Lembrando que eu ainda tenho o efeito da Spoon, que ela vai equipar alguém desse cara, então eu posso escolher se eu quero equipar nele uma fusão, pra fazer com que o oponente não ative monstro de fusão. Se eu quero equipar um Link, ou se eu quero equipar um Exceed, por exemplo. São opções válidas. Ou se você quiser usar um Sincro no extra deck, você pode equipar o Sincro aqui também nele. Você escolhe, tá? Aqui dá pra virar um Sincro 8, lembrando do lock do Albaz, né? Que só pode fazer Sincro 8 ou fusão de nível 8. Aqui eu vou dar efeito da Spoon pra poder equipar já um desses bichos aqui, ó, que eu posso equipar. Então eu acho que eu escolho equipar o Link. E aí eu posso fazer um Sincro 8, nada a ver, que é esse Enlightenment Paladin. Por que eu fiz ele? Porque ele é um Sincro 8 Trevas e Mago. Então eu bano ele pra fazer o Mago do Dark Magician. Lembra desse cara? Pois é, ele entra como um Contact Fusion, banindo um nível 6 ou maior Dark Spellcaster no turno que uma Spell ou efeito foi ativado. Efeito de Spell. Essa minha jogada não me deu Spell para eu ativar, mas eu ativei um efeito de Spell, que foi o efeito do meu equipamento aqui da Artemis. Então eu posso fazer ele porque eu ativei o efeito. Ela nesse momento é tratada como um Equip Spell. Tá? Então eu dei efeito dela pra buscar, então eu posso banir um mago pra fazer ele. Ele é tratado como um mago negro e quando ele entra ele pega uma carta que lixa o mago negro. Eu posso pegar o Timaios, que faz fusão no turno do oponente, né? E aí eu posso passar o turno assim. Na end eu pego aqui a Eclésia pra minha mão, e aí volta também essa Eclésia Sincro, e eu passo pro oponente, onde eu posso flipar ela e fazer aqui, ó, o Dragon. É assim. Você tributa ele porque ele é tratado como mago negro, e isso aqui faz o summon tratando como Timaios. Então eu posso fazer o Dragon. O Dragon já tem o descarte, que é essa Eclésia, que se cair fusão no cemitério e já caiu nesse turno, a Eclésia vai voltar pra minha mão como follow-up pra depois, então já tenho esse follow-up. Sem falar que esse cara tá fudendo a vida do oponente, e essa menina ainda pode se banir pra poder, se você quiser, invocar um Albaz do deck, por exemplo. E aí, enfim, mas fica a teu critério, tá? Isso aqui são possibilidades. Como você pode ver, pouquíssima coisa de Sword Soul. Uma jogada mais pé no chão que você pode tentar fazer é o seguinte, que envolve as mesmas cartas. De novo, o Albaz, Dump Mirror, que traz a Eclésia, os dois viram a nova Eclésia, que invoca a Eclésia, que invoca o Taiá, que bane o Mirror, e aí faz um Sincro 8. Aqui você pode jogar de Sword Soul normal, pode fazer um Grandmaster, porque pra fazer o Grandmaster tem que ter o Wyrm. Você pode fazer o Grandmaster normal e jogar de Sword Soul. Mas como eu quero mostrar as coisas do novo Sincro, eu vou fazer o novo Sincro. Esse novo Sincro vai me deixar pegar o Mago, de novo eu pego a Vagabunda da Spoon, aí descarta ela, pega aqui o Zoroa, baixa o Zoroa, equipa alguém nele, efeito, revive a Spoon, junta os dois, faz esse cara de novo, que equipa o Link, e aqui você vai dar efeito do equipamento pra poder buscar de novo o Crowley vai entrar, só que dessa vez eu não vou combar, né? Então ao invés de eu fundir com esse maluco, eu vou fundir com esse outro Sincro, porque ela não tem mais efeito, ela não faz mais nada. Então eu vou dar efeito e vou fundir nesse Zoroa fusão aqui, ó. Eu joguei uma moeda, não sei pra quê,
beleza? E aí eu posso também dar o efeito, ó, da espenta do cemitério, né? E aí equipar alguém nele, porque agora o efeito desse cara, ó, o efeito dele não é que ele nega monstros do oponente pelo equipamento equipado nele. Ele diz, vamos ler de novo, que o oponente não pode ativar os efeitos de monstro com o mesmo card type, né? Fusion, Synchro, Exceed ou Link que o Mastos Monster Card que tá na tua Spell Trap Zone. Ele não precisa estar equipado nesse Synchro. Nesse caso eu tenho um Mastos Link e um Mastos Exceed, então o cara não pode ativar efeito nem de monstros Link nem de monstro Exceed. Sem falar que o Zoroa, ele nega um efeito de monstro do oponente por jogar um Mastos Card teu do campo pro cemitério, e na End Phase eu pego a Eclésia de volta pra mão, na End Phase a outra Eclésia Synchro volta, o Zoroa tá negando como Floodgate, esse outro Zoroa ele pode tributar, aí beleza, o cara pode ativar efeito de Exceed agora, mas Link ele continua alocado. Essa mina pode sair fora, banir pra invocar o Albaz. Ele invoca o Albaz? Invoca, né? Invoca o Albaz, e aí o Albaz descarta, e aí eu tenho que usar outro Mirror no extra deck, você pode fazer o Mirror, e aqui você tem uma play. Então, é mais ou menos isso aí, cara. É claro, eu não foquei na parte de Sword Soul, porque pra falar a verdade, essa mina não ajuda o Sword Soul, tá? Ela não ajuda o Sword Soul. E do segundo, se você tiver que fazer um Synchro, jogando com essa nova engine de Albaz, você vai querer passar por ela pra ela pegar a Eclésia, mas se você passou pelo Albaz, você não gastou o normal ainda, tá? Mas eu posso pegar o Grandmaster, e o Grandmaster pode pegar o Sword Soul e eu vou jogar de Sword Soul, por exemplo. Pode ser o caso. Então eu acho que pra Sword Soul ela ajuda muito pouco. Mas pra unificar tribos, ela é uma carta que funciona. Que funciona porque passando pelo Sword Soul, você transforma o Sword Soul em Branded Cards. E isso pode ser interessante, tá? Enfim, pra quem gosta de Sword Soul, esse suporte foi ruim. Mas pra lore como um todo, eu acho que é um ponto positivo. E é basicamente isso. Como eu sou neutro, eu não tenho tanta opinião. Valeu, falou e até mais. Tchau.